da cobertura de 2008, uma das coisas que eu lembro e que eu acho que que foi importante para o Santa é o aprendizado que a gente teve na organização da cobertura. Porque em 2008 a gente não tinha um preparo assim, da estrutura do jornal para cobrir uma enchente, uma vez que já fazia 25 anos pelo menos que Blumenau não vivia uma enchente grande como aquela. E era a primeira vez também que a gente vivia uma situação de deslizamentos, né? Daquela intensidade. Assim. Então a gente aprendeu fazendo. Né? E por causa disso, a gente, por exemplo, né, muita gente ficou sem transporte, não conseguiu chegar até o jornal. Muita gente teve que dormir no chão aqui no jornal, em colchonetes improvisados, porque a gente não tinha preparo suficiente para isso. O editor de fotografia teve que fazer o jantar, porque as pessoas que trabalham no refeitório não conseguiam chegar ao jornal. Enfim, um carro, quando a gente saiu para fazer uma fotografia lá no centro da cidade, ficou ilhado e a gente teve que deixar o carro lá num estacionamento e aquele carro se perdeu durante a cobertura, a gente teve que buscar só depois da enchente. Várias coisinhas assim que nós aprendemos naquele episódio e que nas enchentes que vieram logo em seguida, em 2011 e 2013, nós aplicamos. Então, em 2011, a gente fez, logo em que a gente soube que a cidade ia sofrer uma nova enchente, nós fizemos uma reunião com todos os setores do jornal, não só os jornalistas, para organizar a cobertura. Então, o jornalista tem bota para ir trabalhar, tem capa de chuva para ir trabalhar, os carros estão com combustível, com estepe, como é que nós vamos fazer com a alimentação? Aí fizemos um acordo com um restaurante próximo aqui do jornal, conseguimos um hotel para quem não tinha onde ficar, organizamos as pessoas para dormirem nas casas umas das outras, das que moram aqui perto. Então o trabalho jornalístico ele ficou mais, não mais fácil, porque nunca é fácil cobrir uma enchente, mas ele ficou mais organizado porque a gente cuidou da parte estrutural primeiro. Assim, essa é uma das grandes lembranças que eu tenho desse período e que eu acho que foram muito importantes para a história do jornal e que esse conhecimento, inclusive, a gente está registrando agora em papel para que não se perca no futuro. Eu lembro de duas. Uma é que eu editei, né? Naquela época eu já era editor, então não estava mais trabalhando na reportagem de rua, mas de uma família no bairro Zendron, se não me engano, aqui em Blumenau, Mano Garcia. E essa família, o pai de família, ele foi retirar um galho de dentro de um córrego e ele acabou carregado pela água do córrego e morreu. O problema mais grave é que o exército encontrou o corpo dele, mas não tinha como levá-lo embora. Então ele levou o corpo de volta até o terreno da família, junto com um saco para embalar o corpo, e a própria mãe, a própria esposa desse homem e a filha dele tiveram que cavar a sepultura dele, né? Então esses repórteres foram para lá, a gente tinha ouvido falar dessa história, não sabíamos se era verdade ou um boato, e a gente conseguiu chegar até lá. Era um acesso muito difícil, só com a ajuda do exército a gente conseguiu chegar até lá. E lembro bem dessa história porque foi uma das mais chocantes que a gente ouviu, de várias, né, muito chocantes. A gente ouviu naqueles 8 dias de cobertura mais intensa assim, daquela tragédia de 2008 e que a gente teve que contar nas páginas do jornal. E uma outra aí mais interna, que logo depois da tragédia de 2008 nós fizemos um vídeo ouvindo vários dos repórteres naquela época. E era incrível porque bastava a gente ligar a câmera e os repórteres choravam, assim, porque realmente tinha sido um período de muito estresse, de muito trabalho e pessoas muito jovens tinham visto coisas que veteranos do jornalismo talvez não veem durante uma vida inteira. Assim, foi uma experiência muito desgastante e de muito aprendizado em poucos dias. A gente tem um plano que ainda é quase que informal, porque ele se baseia no conhecimento das pessoas que já trabalharam nas enchentes anteriores. Nós agora estamos fazendo um trabalho de registrar esse conhecimento para que ele se transforme numa espécie de um protocolo de ação em caso de enchente. Assim como a cidade tem o seu protocolo, se o rio chega a 4 metros, o que o prefeito faz? A 5 metros, a 6 metros a Defesa Civil decreta alerta e assim por diante. A gente vai fazer algo parecido aqui no Santa para acionar os repórteres no momento certo, para manter uma equipe de plantão numa eventual madrugada de muita chuva, para separar os recursos necessários para fazer a cobertura e assim por diante.
de 2008 para cá, o papel da internet na cobertura de uma enchente só cresceu e, na verdade, assim, transformou a forma como a cidade lida com as informações relacionadas a uma enchente. Se na década de 80 eram as emissoras de rádio, os radioamadores, os protagonistas, hoje em dia esses protagonistas são as pessoas que colaboram com informações via redes sociais e os próprios jornalistas que divulgam informações via internet. A gente, hoje em dia, num episódio de enxurrada ou de enchente, coloca 90% das nossas energias imediatamente para a cobertura digital. Isso também envolve os nossos perfis no Facebook, no Twitter, no Instagram e assim por diante. Por outro lado, as redes sociais também nos impõem uma outra responsabilidade, que é matar boatos. Porque em vários momentos de coberturas de enxurradas, de chuvas de granizo e até de enchentes, a gente recebe imagens, por exemplo, imagens falsas ou de outras enchentes, imagens antigas, e a gente precisa tomar um cuidado extra ao divulgar as informações, porque tem muita gente que num momento de tensão aproveita para fazer piadas, enfim, assim, brincadeiras de mau gosto, e que acabam atrasando o nosso trabalho, né? É uma pena.